Hospital Ortopédico da ACD em São Paulo é uma referência no país. Nele são realizadas, em média, 7.000 cirurgias por ano, além de uma série de procedimentos como consultas, exames de imagens e terapias. Na reportagem que eu te mostro agora, você vai conhecer um pouco do trabalho feito por uma equipe multidisciplinar que beneficia e traz melhora para a qualidade de vida de pacientes de todas as idades. Olha só o Mateu e olha o Pietro. Eles são iguaizinhos, a mesma carinha e o mesmo desejo realizado pela mamãe Juliana. Filho, ó, aqui a mamãe vai jogar, ó. Ó. Tem mais uma coisa que é comum aos dois pequenos. Os gêmeos têm agora 1 ano de idade. Aos 3 meses, a sensibilidade e o olhar atento da mãe a fizeram desconfiar do desenvolvimento da cabeça dos bebês, da forma mesmo, como se elas não estivessem crescendo redondinhas, como era de se esperar. Eu comecei a perceber uma diferença na simetria craniana deles no banho. Dos dois? Dos dois, no banho. Começou a estar torta, assim, um pouquinho torta. E aí eu falava pro meu marido, olha, tem alguma coisa errada. Não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, é coisa de mãe isso. Não, tem alguma coisa errada. E aí na próxima consulta eu perguntei pra doutora. E ela falou, olha, tem sim uma diferença, procura a pediatra deles, procura a CD, o doutor tal, procura eles e vai buscar o tratamento. E ela tinha razão. Os meninos tinham plagiocefalia, um problema que compromete a formação do crânio. A intensidade pode variar. No caso do Pietro, a enfermidade atingiu o nível de progressão normal. Quer dizer, a cabecinha dele vai aos poucos assumindo uma forma igual às das outras crianças. Mas no caso do Mateu, o problema chegou ao nível 8, bem perto do limite máximo, que é 10. Eu chorei, eu fiquei assustada, fiquei com medo do tratamento ser caro demais e eu não consegui pagar. Mas, graças a Deus, aqui a ACD está toda estrutura para todo mundo. Os gêmeos começaram a ser atendidos na ACD em São Paulo no final do ano passado. O Pietro mais para um acompanhamento. Já o Mateu passou a usar uma órtese craniana, este capacetinho aí, que ajuda a direcionar a formação do crânio e corrigir se houver algum desvio. A evolução deles assim hoje é sensacional, que hoje eles estão em pé, brincando. Eles vieram aqui, os exercícios dele era rolar, era brincar, era levantar a mão, e agora já está na evolução ó, de buscar a bola. A diretora do hospital ressalta que um fator para o sucesso do tratamento foi a família ter procurado a ACD com os meninos ainda pequenininhos. Chegaram precocemente aqui, né? Quanto mais cedo, mais bebê eles chegam, né? Mais mobilidade do crânio, aí o capacete tem muito mais função, né? Porque o bebê vai crescer, as suturas cranianas vão crescer e vão se fundir moldado pelo capacete. E aí a cabecinha cresce da forma correta. Aí você vê a importância, né, de uma intervenção precoce, um diagnóstico correto desde o nascimento. Porque se isso não é percebido, ou não é tratado, ou não é diagnosticado, você carrega esse problema para o resto da infância, da adolescência, e acarreta problemas emocionais, psicológicos, né, de todas as naturezas. Então a importância de estar num lugar especializado com um diagnóstico precoce, você evita muitos problemas no futuro. A ACD é referência em ortopedia e reabilitação no Brasil há 73 anos. Aqui os pacientes recebem um tratamento chamado de 360 graus. Desde a consulta, passando por exames, terapias e até cirurgias. Então, se ele tem qualquer problema ortopédico, ele nos procura, a gente consegue oferecer uma consulta de um especialista, pode ser um ortopedista, pode ser um médico fisiatra, pode ser um neurocirurgião, né? A gente consegue oferecer o exame de imagem que ele precisa fazer, muitas dessas afecções precisam de exames de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, né? Então ele consegue realizar isso aqui. A unidade do Ibirapuera, na capital paulista, realiza 7.000 operações por ano. Com as obras de ampliação da ortopedia, o número de atendimentos deve ser ainda maior. Acho que a expansão do hospital foi o grande acontecimento de 2023. Né? A gente inaugurou agora no dia 3 de agosto, que é o dia do aniversário da CD, não foi por acaso a data da inauguração. Então, basicamente, a gente aumentou sala cirúrgica, leito de UTI, a nossa central de material e esterilização e também leito de unidade de internação.
O grande objetivo da expansão do hospital é aumentar o volume cirúrgico, né? Oferecer para mais pacientes as cirurgias ortopédicas, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado. Já ouviu falar que intuição de mãe não falha? Que amor de mãe não tem limite? Tem mais uma frasezinha para a gente acrescentar aí. Você reparou que na história dos meninos que nós contamos para vocês, o Pietro e o Matteo, quem descobriu o que se passava com eles? A mãe. No caso dessa moça que está aqui, olha, fazendo alongamento, usando um colete meio diferentão, é uma prova de que olhar de mãe também não se engana. Ao olhar a filha provando um biquíni, a Renata não gostou do que viu. Foi um susto. Foi um susto. Foi tudo muito de repente. Em fevereiro do ano passado, ela estava com umas dores na perna, não tinha nada a ver com a coluna dela, porque ela tem, até então não sabíamos de um encurtamento muscular. E aí, a gente estava se arrumando para ir para a praia, no feriado de carnaval, e ela foi provar um biquíni. E quando ela chegou no quarto para me mostrar, eu brinquei, eu falei, Helena, fica reta. Aí ela olhou e falou, mãe, eu estou reta. E aí, quando eu fui olhar no espelho, a minha cintura estava bem torta pro lado. E aí, era uma coisa muito... Eu não tinha percebido. Era uma coisa muito visível, e aí foi bem assustador, assim, porque você olha aquilo e fala, meu Deus, o que aconteceu? Porque você tá visivelmente torta e você tentar ficar reta e não conseguir, porque é realmente a coluna, né? Não tem como controlar. Pelas antigas radiografias, dá para ver o quanto a coluna da Helena estava curvada por causa da escoliose. A escoliose ela se manifesta com desvio da coluna vertebral que fica evidente no tronco, né? Cabe a gente avaliar clinicamente esse paciente e depois solicitar os exames de imagem, que são radiografias, onde a gente consegue mensurar essa curva, essa deformidade escoliótica, para que a gente consiga propor o tratamento. A família procurou atendimento na AACD em julho do ano passado. A Helena chegou aqui para nós com aproximadamente 25 graus de curva. Isso é muito? Isso é uma curva leve a moderada. Tá? O diagnóstico dela foi feito de maneira precoce e nos propiciou a oportunidade de oferecer um tratamento conservador, ou seja, um tratamento não cirúrgico. A idade da Helena também ajudou no tratamento. E ela é uma paciente ainda imatura esqueleticamente, ou seja, uma paciente que tem ainda um potencial de crescimento, consequentemente um potencial de piora dessa deformidade. Então a gente optou pelo tratamento conservador, levando em consideração a medida da curva e a imaturidade ainda dela. Toda semana, Helena faz sessões de fisioterapia no centro especializado da AACD e passou a usar um colete para ajudar a pôr a coluna no lugar. Um acessório para o dia todo, menos para dormir e tomar banho. Está dando certo. A prova está nas imagens de raio-x, antes e depois do tratamento. Quando você entra e você começa a perceber que os tratamentos estão dando resultado e você está melhorando, e tem o que fazer, é como se um peso saísse de você. Então, realmente devolve a vida. Antes de começar o tratamento, eu fiquei muito para baixo, fiquei muito mal. Eu não tinha mais ânimo para fazer nada, não conseguia, por conta da dor na perna e por conta da coluna. E aí, quando você tá aqui, você vai vendo isso, você vê que vai melhorando tudo, consecutivamente. Até porque aqui dentro você encontra pessoas que te apoiam muito. Então, é muito bom isso. Para a mãe, Helena ganhou nova vida. E a filha assina embaixo. Eu sempre fui muito ativa, muito alegre, sempre fazia muita coisa. E aí nessa época que eu fiquei ruim, eu não conseguia fazer, então eu perdi todo o meu ânimo. Eu não fazia mais nada, eu não sentia mais vontade de fazer nada. E aí você vai melhorando, você vai falando, não, eu vou fazer de novo, eu consigo fazer. E era muito isso, eu sentia que eu conseguia fazer e eu voltei a fazer. Eu voltei realmente a viver, de verdade. Uma lição de vida que se repete para muitas famílias que buscam na AACD esperança para dias melhores. E isso eu admiro muito a AACD, assim, o apoio que ela dá para todo mundo, desde o acolhimento da recepção lá embaixo, quanto das meninas aqui e dos médicos. Então, eu me sinto acolhida aqui dentro, e segura e certa que ele vai ficar bom. O trabalho da AACD é diferenciado. Eu, enquanto repórter, já tive inúmeras vezes em unidades da AACD pelo Brasil e, com certeza, é um trabalho que faz toda a diferença na vida de muitas famílias. Por isso que é fundamental que a gente faça a nossa parte, que a gente ajude um trabalho tão sério quanto esse.